Irmãos, graça e paz. Vamos começar, nossa reunião de oração e doutrina, aqui na Congregação de Prazeres. Gênesis 3,15, irmãos. Gênesis 3,15. Nós iremos ler até o 19, tá? A gente vai estar estudando hoje um pouco sobre antítese e proto-evangelho. E próxima semana, se Deus permitir, a gente vai avançando. Então, Gênesis 3,15, a Escritura diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, na nossa reunião de oração e doutrina aqui, em Prazeres. Eu também te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, a reunião de doutrina, que está acontecendo também lá em Camaragibe, ó Pai. E agradecer a Deus pela reunião de doutrina que nós fizemos ontem lá em Arthur. E rogo, Pai, que o Senhor esteja abençoando o teu povo, edificando, Pai, teus santos em graça e conhecimento. Te agradecendo também, ó Deus, porque Guilherme, Pai, saiu da UTI e vai ter alta amanhã, e vai com a sua mãe e Jonas para casa, a irmã Érica para casa. Que o Senhor abençoe para a vida desse bebezinho, ó Deus, e que em breve ele possa estar recebendo sua nova aliança. Que o Senhor também tenha misericórdia, Pai, dos irmãos que estão doentes na igreja, que estão precisando, Pai, da tua graça e misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos protege de todo mal e permita, Pai, que nós possamos compreender o texto, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos cantar, irmãos? Vamos assentar, vamos cantar. A página 54, irmãos. Salmo 1, página 54. Página 154. Página 54. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém, irmãos? Vamos trabalhar o nosso texto, não é? Então, irmãos, ó, só dando uma geral, né? Que é sempre bom a gente ver essa geral do que a gente está vendo até agora. Então, nós vimos que o Senhor Deus organizou a terra, certo? Para o homem habitar nela juntamente com sua esposa, certo? Nós vimos também o quê? Que o Senhor colocou 3 categorias de árvores, certo? Ou tipo, né? A gente tem usado a palavra categoria ou tipo para distinguir, né? A primeira categoria, todos os tipos de árvore que eu podia comer. Uma categoria que era constituída de um tipo de árvore, que era do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore o homem não podia comer do seu fruto, certo? Também nós vimos que o Senhor Deus colocou também no meio do jardim, perto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Desta árvore a Escritura não faz menção de proibição, certo? Nós vimos também que antes da queda nós temos os 4 princípios, não é? Princípio da vida em abundância, representada pela árvore da vida. Princípio do teste, representado pela própria ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O princípio da tentação, com a presença da serpente de Satanás, e o princípio de morte, contido no mandamento probatório, caso o homem desobedecesse. A gente viu isso também. A gente também viu o quê? Aquela questão, né? Da serpente, né? Se é uma serpente literal, se é um ser reptiliano, ou se é uma forma de linguagem, não é? Agora, todas as 3 possibilidades, elas não negam a historicidade do texto, tá? Quem vai negar a historicidade do texto é a escola liberal. E Deus seja louvado, nós não somos liberais, nós somos reformados. Então, obviamente, nós aceitamos a historicidade do texto e a realidade dos personagens que o texto traz. Só que quando a gente fala do uso da linguagem zoomórfica, a gente está simplesmente dizendo que Moisés descreve aquele personagem real que estava ali, Satã, entendeu? De uma perspectiva zoomórfica. A Escritura está cheia disso. Como a Escritura descreve o Senhor Jesus como leão, como cordeiro, como a própria Escritura descreve Satanás no Apocalipse como serpente e dragão, como a Escritura também descreve Satanás como um leão, entendeu? Como também a Escritura descreveu o Espírito Santo descendo em formato como de pomba. Então, essa perspectiva zoomórfica, a Escritura está cheia disso, tá? A gente também viu aquela questão de nu, né, da nudez, né? Que aqui não é uma conotação de sexualidade, até porque o sexo é bênção e foi instituído antes da queda. No texto lá de Gênesis capítulo 1, nós temos a ordem do Senhor, né? Ser fecundos, multiplicar e encher a terra. E a gente viu também, né, que aquela palavra nu ali, ela tá no sentido de conotação, representando fraqueza, representando falta de proteção, algo desprotegido, certo?
e numa perspectiva de estar desprotegido e humilhado. A gente viu também que Adão tenta modificar essa situação criando uma roupa para ele, não é? E a gente vai ver na próxima semana, bem interessante isso, o porquê o Senhor Deus criou essa roupa para Adão, de pele, não é? Ou seja, o Senhor Deus, ali a gente tem a ideia, né, que isso vai fazer parte das primeiras consequências do proto-evangelho, certo? De que Deus iria mudar a situação do homem, tá? Ele iria deixar de estar no estado de humilhação para voltar a um estado de não humilhação. Agora, a gente vai ver que o proto-evangelho vai se dirigir não a todos os homens. É isso que a gente tem que entender também. Tá? Então, vê só, irmãos. Esses slides que a gente vai trabalhar agora, eles foram retirados, uns, né, da teologia bíblica do Antigo Testamento do Bruce, que é um monumento de teologia bíblica do Antigo Testamento, certo? E outra parte que é sobre a questão do proto-evangelho em si, que é do material do reverendo José Maurício Passos Nepomuceno, tá? Então são dois materiais que é bom quem trabalhe, certo? Então, olha só, a gente viu também que quando Adão e Eva pecaram, o Senhor Deus vai dirigir palavras para os três personagens que estão ali envolvidos. A serpente simbolizando Satanás, a Eva e Adão, certo? Dentro dessas palavras que o Senhor Deus vai dirigir aos três, nós temos o estabelecimento da antítese, nós temos a ideia do proto-evangelho, nós temos também maldições sendo mitigadas ou atenuadas. E essa atenuação se dará por causa do proto-evangelho. Então a gente vai estar compreendendo isso hoje, pela graça de Deus. Tá, irmãos? Não é que seja muita coisa, de forma bem específica, são dois assuntos, mas a gente precisa entender isso aqui, tá? Então, pessoal, irmãos, vamos ver novamente o versículo 15, tá? Vamos começar pela palavra do Senhor contra a serpente. Para ser exato, né, a palavra do Senhor contra a serpente começa no verso 14. Só que eu vou ler o verso 14, mas o que eu quero trabalhar é o verso 15, tá? Mas no verso 14 a gente vai ter já uma informação interessante aqui, certo? A respeito da maldição que o Senhor Deus deu a Satanás, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Certo? Então nós temos aqui já o estado de humilhação de Satanás. Satanás, ele, por causa disso, ele já recebe uma maldição específica. Você observa que não tem atenuante para Satanás. Não tem nenhuma mitigação para Satanás. Nenhuma. Não tem proto-evangelho para Satanás. Tá? Não tem. Certo? É interessante isso, porque observa, o texto lá de Hebreus 2 vai dizer que o Senhor Jesus socorre a descendência de Abraão. O texto lá de Mateus 1, Gabriel diz, olha, em sonhos, falando para José, orienta José a colocar o nome de Jesus na criança, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando a gente observa toda a história da salvação, entendeu? Nunca se pensou numa perspectiva universalista. Desde aqui a gente tem isso. Agora, a gente precisa entender que aqui a antítese, certo? Essa fala do Senhor contra Satanás, essa fala do Senhor contra Adão, essa fala do Senhor contra Eva, entendeu? Não é uma atitude tempestiva de Deus, porque algo atrapalhou o seu decreto.
Não é isso. Tá, irmãos? Não é isso. Não é algo do tipo, eita, Deus colocou o homem lá e colocou lá o mandamento probatório, certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que a nossa confissão de fé vai chamar de pacto de obras, mas o Senhor Deus estava lá, torcendo para que o homem acertasse, para que o homem resistisse, para que o homem passasse um teste. Tem até alguns teólogos, entendeu? Que dizem que se o homem conseguisse passar no teste, ele teria atravessado uma ponte entre a possibilidade dele morrer, já que o princípio da morte estava contido, não é? Na questão do mandamento probatório. Então ele teria conseguido ultrapassar essa ponte, teria vencido o teste e teria, pelas próprias obras, adquirido vida eterna. Entende? Eu particularmente fico pensando como é que esses irmãos que pensam desse jeito conseguem trabalhar textos como, por exemplo, Efésios capítulo 1, conseguem trabalhar textos feitos lá de 1 Pedro, capítulo 1, onde fala que a eficácia do sangue de Cristo, é conhecida antes da fundação do mundo. Entende? Por quê? Porque se a nossa eleição foi antes da fundação do mundo, a nossa eleição não foi depois desse evento. A gente não tem a ideia de Deus criou e Deus ficou lá torcendo e o homem não conseguiu, então é convocada uma reunião de urgência dos integrantes da Santíssima Trindade, e os integrantes da Santíssima Trindade agora, diante do caso novo, diante da queda do homem, então a Santíssima Trindade resolve estabelecer a antítese, a Santíssima Trindade resolve estabelecer o proto-evangelho, a Santíssima Trindade resolve que a segunda pessoa da Santíssima Trindade iria se encarnar, cumprir a lei e morrer por um determinado número de pessoas que foi escolhido naquela hora. Não é isso que a Escritura diz. Não é isso que a Escritura diz. Entende? Não é isso que a Escritura diz. A Escritura fala que a nossa eleição é antes da fundação do mundo. E obviamente, para se ter uma eleição, pressupõe que se há uma reprovação. Porque são coisas, irmãos, tão auto-evidentes, sabe? Que eu fico perguntando como é que tem pessoas que são teólogos que insistem em não perceber o óbvio. Porque é aquilo que a gente já falou, né? De forma bem simples, né? Se eu apresento esse controle aqui a vocês, coloca que está quebrado aqui, pegar o outro que está bom. Se eu apresento esse controle a vocês e eu digo da seguinte forma: escolhe. Tem como ter uma escolha com um objeto só? Não tem, isso não é escolha, isso é imposição. Entende? Alguém poderia dizer, não, mas tem uma escolha entre eu querer ou não. Não está lhe dando, não está lhe sendo facultado a ideia de você não querer. Eu estou dizendo, escolhe, toma. Não tem sentido. Agora, se eu pego dois objetos e eu digo, escolhe, você tem dois objetos. Então, observe, se nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, pressupõe que alguém foi reprovado. Certo? Pressupõe que alguém foi reprovado. E quando a gente vai para Gênesis 3,15, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver em Gênesis 3,15 nada mais, nada menos do que a materialização do decreto. A gente vai ver em Gênesis 3,15 nada mais, nada menos do que a materialização do decreto. Ou seja, nós vamos ver que haverá sim um povo eleito e nós vamos ver que haverá sim um povo que foi não eleito. Simplesmente a materialização. Entende? Então, olha só. O versículo 15 explica a derrota de Satanás
E a explicação reflete a graça e a glória de Deus. Não é? O Senhor diz, porém inimizade. Não é nesse que começa o verso 15? Porém inimizade. Observa, quem é que vai colocar inimizade? Deus. Por quê? Porque se você observa, quando Eva ela ouve a serpente, porque a gente tem que entender, irmãos, que Eva aceitou a proposta da serpente. A proposta da serpente foi o quê? Verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Essa foi a proposta da serpente. Então, quando Eva resolve aceitar a proposta da serpente, Eva, ela rompe com Deus. E ela agora se torna leal a quem? A serpente. Quando Adão pega o fruto, certo? Que é o que a gente estava debatendo, começando agora, né, antes de começar a nossa reunião, o tronco verbal lá não dá ideia de Eva impôs, entendeu? Mas o que é que aconteceu antes? A Escritura não vai dizer. Mas o texto sagrado é muito claro quando vai dizer que Adão não foi enganado. Paulo vai dizer isso. Aceitou silenciosamente. Entendeu? Ele pega aquilo. Mas observa que tanto ela quanto ele, ao pecarem, ao comerem, eles rompem a relação com o bendito e agora eles se tornam leais à fala de Satanás. Então observa, o que quer dizer o proto-evangelho? Qual é a atitude graciosa de Deus aí agora na história? Porque quem coloca a inimizade é quem? É Deus. É Deus que rompe essa inimizade, essa nova amizade. Só que observa que o que a gente vai ver, que esse rompimento dessa amizade entre a humanidade e Satanás, ela não é universal. É um rompimento parcial. E por que é um rompimento parcial? A gente vai ver. Porém inimizade é uma promessa, não um pedido. A profecia divina feita à serpente deixa implícita a graça soberana de Deus. Na narrativa, estando só, a mulher dedica à serpente sua afeição, lealdade e amizade. Pondo inimizade entre a mulher e a serpente, Deus faz uso de seu direito soberano de mudar a afeição e a lealdade da mulher. A hostilidade contra a serpente tem como resultado que a mulher se volta para Deus com amor e com o desejo de ter intimidade com Ele. Só que isso não é universal. A gente vê até pela questão da oração sacerdotal de Cristo, né? Pois é. 17, 9, né? Pois é. Ele diz que não roga pelo mundo. Pois é, por quê? Aquele que Deus deu a ele. Pois é, porque estes que Deus deu a ele, em Gênesis 3,15, é o que vai ser chamado de semente da mulher. Porque nós temos a semente da mulher, certo? E a semente da serpente. Agora ver o texto de novo, o 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Observa, a tua descendência, a fala é dirigida à serpente. Então, é aquilo que a gente já viu, né? Estou lembrado quando eu estava considerando com os irmãos sobre o que seria a serpente. Seria cobra, literalmente cobra, o réptil cobra. Então, quando o Senhor Deus está dirigindo essa palavra contra a serpente, o Senhor Deus está falando de cobrinhas que virão daquela cobra ancestral? Eu acho que não, irmãos. O texto não está falando que a inimizade é posta entre os répteis, cobra, e o descendente específico da mulher. O texto não está dizendo isso. Entendeu? A gente tem que entender da seguinte forma: quem é essa descendência de Satanás aqui? Quem é essa descendência de Satanás aqui? Os ímpios. O João vai falar isso. Quem é que nos odeia? O mundo o quê? O mundo nos odeia, irmãos. O mundo odeia tudo que é cristianismo. É como alguém já disse, o mundo não odeia a religião, o mundo odeia o cristianismo.
A questão é essa. E essa antítese, quem estabelece é o próprio Deus. Só que observa, o Senhor Deus está dizendo, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Agora você vê que, curiosamente, né? Por que o seu descendente? A ênfase recai sobre Cristo, certo? Mas observa que os descendentes da serpente, os ímpios, perseguem quem? Quem os ímpios perseguem? A igreja do Senhor. Aí você se lembra, né? A gente se lembra daquilo de Paulo, né? Paulo, a caminho de Damasco, o Senhor aparece, ele cai do cavalo. Qual é a fala do Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas se você for analisar bem, como é que Saulo poderia estar perseguindo o Senhor Jesus, se o mesmo já tenha sido glorificado, se o mesmo já tenha sido ressuscitado? Como? Ele está perseguindo a igreja. Mas observa, por causa da união mística, entendeu? Que a união mística é a doutrina que fala que a igreja é o corpo de Cristo. Por causa da união mística, perseguir o corpo é perseguir a Cristo, que é o cabeça. Então, desta forma, você vê aqui a antítese sendo realizada. Porque, irmão, se você entende isso, você vai perceber que Gênesis 4, entendeu? Até Apocalipse, deixa eu ver aqui para... Até Apocalipse 20, Gênesis 4 até Apocalipse 20, isso aqui, ó, nada mais é do que o relato da guerra entre ímpios e eleitos de Deus. Aí você vai ter relatos de livramentos, você vai ter relatos de profecias, você vai ter a história do povo de Deus, os altos e baixos, entendeu? Mas os altos e baixos do povo de Deus está relacionado a quê? Desobediência. A desobediência ao seu relacionamento com ímpios, entendeu? Então aí, ó, aqui, ó, a maior parte da Bíblia vai tratar dessa antítese, até o final, quando esses ímpios serão julgados no trono branco. Apocalipse 21 e 22 é a descrição do novo céu e da nova terra, que é o destino dos eleitos. Mas aqui, ó, toda essa porção das escrituras vai estar falando da antítese. Entende? Agora, sempre é a mesma coisa. O mundo contra a igreja. O mundo tentando destruir a igreja. Quer seja a igreja do Antigo Testamento, quer seja a igreja do Novo Testamento. É o mundo que persegue a igreja. É o mundo que tenta influenciar a igreja. É o mundo que entra dentro da igreja através dos ímpios, do joio, da igreja visível. Entendeu? Sempre vai ser isso. E é interessante que você faz o link, né? Lá, Eva e Adão têm amizade com a serpente, com Satanás. Existe um afastamento de Deus. Então a gente faz um link hoje. Então, quanto mais próximo dos ímpios, no mundo deles, você está distante. Mas longe de Deus. Não é? Então, olha só, irmãos, ó. Estou compreendendo até aí, irmão? Tá tranquilo? Tá compreendendo até aí? Se não estiver compreendendo, fala, viu, irmão? Viu? Falem. Tá certo? Falem. Então, olha só. A declaração de que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente é chamada de proto-evangelho. Olha o que o texto está dizendo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, isso é antítese. É Deus que vai estabelecer, não é? A inimizade. Deus também vai estabelecer, observa, que a inimizade não foi somente entre Satanás e a mulher. A inimizade seria entre quem? Entre a descendência de Satanás, os ímpios, todos os ímpios, e o quê? E o quem? E o descendente da mulher. Agora, observa como isso é interessante. O descendente da mulher
obviamente, porque a antítese estabelecida entre os ímpios e o Senhor Jesus, nós também entramos na história como corpo místico do Senhor Jesus. Certo? Então observa aí. Este te ferirá a cabeça. Não é? Observa. O Senhor vai ferir a cabeça de quem? Da descendência ou de Satanás? Não, este te ferirá a cabeça. Não é? Porque se fosse descendência, este vos ferirá as cabeças, não é? Este te ferirá a cabeça. Correto? E observa. E tu lhe ferirás o calcanhar. Observa uma coisa aqui. Nessa luta da igreja contra o mundo, a igreja teria cicatrizes? Teria. Que está representada em que aí? Ela seria ferida? Sim ou não? Sim. Como é que a gente sabe? Porque ela vai ser ferida onde? Só que calcanhar é ferida mortal? Não. Mas cabeça é, né? Quer dizer que o próprio Deus também estabeleceu o quê? Isso que Satanás é o quê? Satanás nessa luta é o quê? É derrotado, irmãos. Satanás é derrotado. Satanás nessa luta é derrotado. Porque ele tem a cabeça ferida. Agora, nessa luta, a igreja vai sofrer dano? Vai. Vai sofrer ferida? Vai. Mas a igreja é derrotada? Não. Por isso que a Escritura diz, irmão, que as portas do inferno não prevalecem contra o avanço da igreja. Toda vez, irmão, que o verdadeiro evangelho é pregado, manifesta-se a derrota de Satanás. Agora, o falso evangelho não serve o reino de Deus. O falso evangelho serve ao antirreino. Porque também eu estou usando essa expressão agora, reino e antirreino. Antirreino é o quê? Antirreino refere-se ao reino de Satanás. Antirreino refere-se ao reino de Satanás, que é chamado de reino parasita. Você já viu um parasita numa árvore? Já viram? Ele se ajola, ele se aloja, né? Ajola é brincadeira, né? Ele se aloja lá e ele come da ceifa daquela árvore. Ele só vive porque aquela árvore vive. Só que a diferença do antirreino, que o antirreino está presente no reino de Deus. Porque tudo é reino de Deus, tudo é domínio do Senhor. Certo? Mas esse antirreino só está presente porque o Senhor Deus decretou que ele estaria presente. Mas o Senhor Deus também decretou o seu fim. Entende? Então Satanás desde o começo sabe o seu fim. Ele desde o começo sabe que é derrotado. Ele desde o começo sabe que ele é humilhado. Entendemos? Por isso, irmãos, que isso aqui deveria dar um start na igreja, um insight, um alento, um despertamento na igreja, que às vezes os cristãos vivem, entendeu? Pregam sem autoridade, vivem sem autoridade, se portam de forma amarga, de forma tacanha, medrosa, porque não sabe dessa verdade, irmão. Agora, observe, nessa guerra, Gênesis 4 até Apocalipse 20, nessa guerra, nós temos altos e baixos. Entende isso? Nós temos período que a igreja está ferida no calcanhar. Ela não avança. Isso que eu ia falar agora. Quando a gente está no exército, eu servi o exército, quando a gente está no exército, uma parte do corpo que é fundamental para o soldado, qual é? Pés. Os pés.
Se você tiver com os braços arranhados, você avança. Se você tiver com algum machucado ou não, você avança. Mas se, por exemplo, teus pés estiverem com bolha, algum impedimento, você não vai avançar. A tropa não avança como era para avançar. O avanço é lento. Então, o trabalho de Satanás é impedir o avanço da igreja. É ferir o calcanhar. Entende? Agora, a problemática é a seguinte. É quando Satanás começa a ferir esse calcanhar e a igreja está com o calcanhar ferido, e a igreja não procura curar essa ferida. Estão entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, o que seria uma igreja que não procura curar a ferida do seu calcanhar? Uma igreja que não se preocupa em evangelizar. Uma igreja que não se preocupa em anunciar a bendita verdade do Senhor. Uma igreja que não se preocupa em chamar os homens ao arrependimento. Compreendendo que há ainda eleitos para nascer de novo. E esses eleitos só podem nascer de novo se ouvir a palavra de Deus. Paulo já diz, como crerão se não há quem pregue? Então, se o evangelho não está sendo pregado, como é que a igreja de Cristo vai avançar? Como? Então, às vezes, essa igreja está ali, parada no tempo, porque ela está com os dois calcanhares feridos, ela não percebe isso. Ou seja, o avanço está sendo detido. Entendi. E ela tem que acordar. Porque quem é derrotado é Satanás. Quem teve a cabeça esmagada é Satanás. Mas ele não morreu, né? Não. Ele está amarrado. Assim. Esse tipo de amarrado, Assim. ele ainda tem os... A ideia de amarrado é amarrado, como diz, né? Amarrado com uma grande corda. Ele tem uma certa atuação. Porque, observe, a gente tem que entender, Charlie, a sua pergunta foi muito boa, eu quero que os irmãos abram em 1 Coríntios 15, porque, tudo faz parte de um propósito, de um decreto. Observe, o Senhor Deus, em Gênesis 3,15, anunciou o decreto. Preste atenção, anunciou o decreto, certo? Anunciou o decreto. A materialização desse decreto dita para Satanás, entendeu? Ele aconteceu na cruz, quando Cristo expôs principados e potestades publicamente ao desprezo, Colossenses capítulo 2, certo? Mas observa que de Colossenses capítulo 2, dele ter exposto principados e potestades ao desprezo, até a sua segunda volta, ainda tem tempo de andança. Certo? 1 Coríntios 15 vai dizer da seguinte forma. 26. Acharam? 1 Coríntios 15, a partir do 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeito subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então observa, vai chegar esse tempo aqui, quando a morte será destruída, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, e que Cristo entregará o reino a Deus Pai. Compreende? Então quando isso aqui chegar, então você vai ter a materialização completa do decreto. Cristo, verdade, Mateus 12 vai dizer isso. O valente foi amarrado. O valente foi amarrado. O valente é Satanás. Seus bens foram saqueados. Entendeu? Fala, Xavier. Mas por que a igreja hoje, eu falo igreja, Vamos geral. né? Por que eles têm essa percepção que Satanás tem poder equiparado a Deus? Porque
Satanás é como se fosse um Deus que tem poder de ficar lutando com Deus. Falta do ensino bíblico, né? Dispensacionalismo, falta do ensino bíblico, né? É a ideia dualista, a ideia de ter que ter um Deus do bem e um Deus do mal, entendeu? Essa é a ideia. Porque quando a Bíblia fala mesmo que Satanás é Deus desse século, não é no sentido dele ser Deus, mas é no sentido que ele tem comando sobre esse século, entendeu? E esse comando que ele tem sobre esse século, obviamente, veja só, até a semente da serpente ser toda destruída, entendeu? Satanás terá comando sobre eles. Porque não foi o próprio Deus que deu? Não é o próprio Deus que estabeleceu a antítese? Não é o próprio Deus que vai estabelecer a antítese entre a descendência da serpente e o descendente da mulher? Entende? Então observa, tudo isso só vai acabar quando o Senhor Jesus entregar o reino a Deus Pai, 1 Coríntios 15. Agora, até lá a gente tem que entender isso. Observa, Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra o quê? Principados e potestades. Porque a questão é, o que é que está por trás dos ímpios? Efésios 2, 1 e 2, irmãos. Efésios 2, 1 e 2. Veja lá. Efésios 2, 1 e 2. Abra as escrituras em Efésios 2, 1 e 2. Veja o que a palavra de Deus diz. Ele vos deu vida, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí Paulo vai dizer, nos quais andastes outrora? Nós, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Entende? Esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência é justamente o pai deles. Então, quando nós vemos um ímpio fazer determinadas coisas, entendeu? O que é que está por trás? Agora, a grande questão é, se a igreja é vitoriosa, por que tanta coisa ruim acontece? Porque a história da igreja, durante todo o período de Gênesis capítulo 4 até Apocalipse capítulo 20, que engloba o período que nós estamos vivendo, entendeu? É um período de altos e baixos. Só isso. Mas me explica aí, pastor, o seguinte. Esse sentido aí, amarrado, então ele não tem mais acesso como acusador. Sim. Não tem mais, está amarrado. Ele também não pode fazer no mundo aquilo que ele fazia antes. O que ele faz é uma atuação limitada. Agora, dentro dessa atuação limitada, o salseiro é grande. Porque o que a gente tem que entender? Que o salseiro de Satanás é em cima de quem? Não, em cima de quem? Contra a igreja. Mas em cima de quem? Dos ímpios. O que é que os ímpios são? Não é a sua descendência? O salseiro é em cima dos ímpios. Agora, como é que a igreja vai lutar contra isso? A igreja tem que entender que a luta dela é espiritual. A nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra homens, não é contra fulano, cicrano, beltrano. É espiritual. Porque o que está por trás de cicrano, beltrano e fulano, que está militando contra princípios do cristianismo, que está militando contra a igreja, que está destruindo, por exemplo, a criação do Senhor, que está por trás são demônios, irmãos. E é interessante, pastor, que nesse sentido aí, né? A gente vai lá em Efésios da armadura. Sim, 6. A armadura, né? Quanto mais você, Deus, vai lhe dando esse entendimento, a sua percepção de mundo, ela fica muito ampla. Sim, sim. Lógico que sim. Porque, por exemplo, vamos lá para 1 João. Deixa eu achar aqui, tá?
Vejam aí, irmão, 1 João 4, 4. Primeira João 4. Acharam? O que é que diz o texto? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é o que está no mundo? Entendeu? Deixa eu ver aqui outro texto também. Primeira João 2,15. Vai a fala do Senhor, a fala do apóstolo, né? Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, observa cá, a Bíblia diz o quê? Não há mais o quê? O mundo. Obviamente que esse mundo aqui não é o mundo da criação de Deus. Não é a natureza, não é os rios, o mar, os bichos, não é isso. A Escritura não está mandando nós odiarmos a natureza. Lógico que não. Esse mundo aqui diz respeito a quê? A concupiscência da carne, não é? Dos olhos, a soberba da vida. O pecado, irmão. O pecado. A impiedade. Que é isso que milita contra a igreja. Agora, o que é que a gente entende? Vamos lá. Volta lá para Gênesis 3,15. A declaração de que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente é chamada de proto-evangelho. A primeira mensagem evangélica. O alcance dessa profecia ultrapassa Eva e alcança o futuro de sua semente ao longo da história. Embora Eva mereça a morte, Deus não lhe dá as costas, pelo contrário, o Deus bondoso a restaura por meio da missão de sua semente. E é óbvio, né? Porque observa. O que é o proto-evangelho? Eles mereciam a morte. Mas aquilo que Deus tinha dito permaneceu inalterável na semente da serpente. Os ímpios estão mortos espiritualmente, não compreendem nada a respeito de Deus. Os ímpios são destinados ao inferno, morte eterna. E os ímpios também morrerão fisicamente. Os eleitos do Senhor, a semente da mulher. Nós nunca fomos destinados à morte eterna, porque nós somos eleitos desde quando? Da fundação do mundo. Nós passamos um tempo sendo mortos espiritualmente, até que fomos o quê? Regenerados. E nem todos de nós irão morrer fisicamente. Porque no último dia haverá sim uns vivos. E mesmo aqueles que morrem fisicamente, a Escritura diz o quê? Que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de quem? Dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então observa aí a diferença. Observa aí a diferença. O propósito divino não sofrerá derrota. De hipótese nenhuma, irmão. A gente está diante de materialização do decreto. A gente não está diante de uma reunião, de um plano de emergência, plano B, frustração direta nos céus, entendeu? Vitória momentânea do diabo, nada disso. A gente está dentro do decreto. A humanidade ainda será coroada com glória e honra, e todas as coisas estarão debaixo dos seus pés, conforme o plano original divino. Leia-se aqui a humanidade eleita. Entendeu? A humanidade eleita. É por isso, irmãos, que o texto lá de Romanos, vamos lá para Romanos. Romanos. Capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do verso 18. A Escritura diz o seguinte. Romanos 8, a partir do 18.
Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? A criação aguarda a nossa revelação, a nossa glorificação. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Você pode fazer a leitura da sujeição como sendo o castigo do Senhor Deus, por causa do pecado de Adão, que a gente vai ver isso posteriormente, como também você pode fazer a leitura, que é o próprio Adão como cabeça federativo, como aquele que era responsável por cuidar da criação, e por causa do seu pecado, a criação também vai junto, e se torna sujeita à escravidão. Qualquer linha que você for, você vai chegar na conclusão final. A criação sofre por causa do pecado. E essa criação aguarda a manifestação, a glorificação dos eleitos. Ela aguarda com expectativa. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será o quê? Redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, né? Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Ou seja, quando o Senhor Jesus entregar o reino a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, toda a criação ficará livre do cativeiro. Por isso que Pedro vai dizer que nós esperança aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E por isso que ninguém aqui vai morar no céu, entendeu? No céu, sabe como é? Nós vamos morar na terra restaurada. Porque a terra, o céu é os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Entendemos? Não teria sentido a criação aguardar a nossa manifestação se no final da assunto ela ia ser destruída. Entende? A ideia de Pedro lá, elementos se abrasarão, tudinho, aquilo ali é uma linguagem metafórica para purificação. Tá? Então, olha só. Vamos andar um pouquinho. Volta lá para Gênesis 3. E pelo que eu estou vendo, irmão, a gente vai ficar em Gênesis 3 um tempinho. Viu? A gente está no terceiro slide, já vai dar 8 horas. No entanto, o vencedor tem de triunfar numa batalha de gigantes espirituais por meio do sofrimento. O Senhor diz, né, a serpente: e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. No caso de Jesus, a serpente o feriu por meio dos poderes políticos tirânicos. José, que de acordo com a lei era o pai de Jesus, procurou abrigo numa estalagem que já estava lotada por causa do decreto imperial romano, que determinou o deslocamento de muita gente para lugares distantes de sua residência. Aqui o Bruce ele vai falar de exemplo, né? De como se dá essa luta. Entendeu? Por exemplo, Herodes, quando os magos não voltaram para Jerusalém, Herodes mandou matar todos os meninos. Compreende? O mundo sempre se levantou contra a igreja, a perseguição contra o cristianismo, até o dia de hoje, irmãos. Milhões e milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Só é você ver aqui, ó. A gente na igreja tem, né? Um mapa, né? Ali, né? Depois, irmãos, dê uma olhada ali. A gente tem ali na igreja um mapa dos lugares onde acontecem essas perseguições no mundo hoje em dia. Eu não sei se vocês viram, né? Uns vídeos que estão passando, né, no Zap, não é? De igrejas que estão sendo queimadas lá no Chile. Compreende? Então observa. O cristianismo, irmão, sempre vai ter isso. E uma igreja que não tem essa perspectiva, sabe? Tem que evangelizar, tem que anunciar o evangelho. A nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue. Irmãos, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não ora, uma igreja que não conhece doutrina, uma igreja que não tem capacidade de discernir quem são seus verdadeiros inimigos, é uma igreja que está muito ferida, irmão, nos seus calcanhares. Está muito ferida.
Então ela está estagnada no tempo. Ela está parada. Agora, preste atenção. Eu não estou dizendo, irmãos, que essas seitas por aí, essas igrejas mal assombradas que tem por aí, que explodem números, que eles estão com os calcanhares bons não, viu? Porque a verdadeira igreja de Cristo prega o verdadeiro evangelho. O que faz um local ser igreja, a gente sabe muito bem que são as 3 marcas: pregação de todo o desígnio de Deus, a administração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Se a igreja só tem uma dessas marcas, ela é igreja manca. Se ela não tem nenhuma das 3 marcas, ela é sinagoga de Satanás. Entende? Então, eu estou me referindo a igrejas do Senhor Jesus Cristo, e não a igreja de evangelho mal assombrado, evangelho antropocêntrico, com culto antropocêntrico, sabe? Com culto que agrada ao homem. Não é isso não, irmão. Agora, o que acontece é que as igrejas fiéis, entendeu? Muitas delas estão com seus calcanhares detonados e não se acorda. Por isso que quando a gente pede a Deus, por exemplo, que Deus aviva a tua obra, que Deus tenha misericórdia, não é esse avivamento pentecostal não. É o legítimo. É o avivamento de voltar para a Escritura. É o avivamento de olhar o texto, compreender o texto e se identificar. Compreende? Se identificar. É aquela questão de dizer, ó, o texto está dizendo isso, nós somos isso aqui, ó. E a gente está vivendo essa realidade por causa disso aqui, ó. Olha o que está acontecendo com a gente. Então o que é que a gente pode fazer para reverter isso aqui? A gente pode fazer isso aqui porque a Bíblia dá o antídoto. Eu não sei se vocês viram, o pastor Marco lá de Camaragibe disponibilizou isso, eu botei para todo mundo. O negócio lá da cascavel que dá uma picada na ovelha, né? Eu não sabia daquilo não. Eu não sabia daquilo não, que a ovelha ela pode ficar lá meio acabrunhada, mas ela continua comendo, porque o seu sangue tem como fosse uma espécie de anticorpos, né, para o veneno da cobra. Então, irmão, aquilo ali é fantástico, porque é justamente aquilo que a igreja tem que acordar. A igreja de Cristo tem que acordar. Se ela percebe que está com veneno nos seus calcanhares, que foi picada por Satanás nos seus calcanhares, ela precisa compreender que tem soro dentro dela, que é o sangue de Cristo, que é aquilo que ela é em Cristo, e reagir, e não ficar parado, como muitas igrejas hoje estão paradas. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não ora, uma igreja que não chama pecadores ao arrependimento, uma igreja que você vai lá, a bênção da igreja é até fiel, tem até uma história que é a igreja fiel. Aí você vai lá para escutar a mensagem é psicologizada. 5 razões para você não ter tristeza na vida. 5 razões para você passar pelas agonias do casamento. Mas, irmão, isso é importante? Eu não estou dizendo que não é não. Mas mais importante do que isso, irmão, não é ensinar doutrina. Porque as escrituras orientam em todo sentido. Pois é. O mais importante não é ensinar doutrina, não é pregar todo o desígnio de Deus, não é voltar para os símbolos de fé. Vamos trabalhar catecismo com essa meninada, com os adolescentes. Vamos trabalhar a doutrina com essa mocidade. Vamos ensinar essa mocidade a saber resistir os ataques de Satanás. E é interessante, pastor, o senhor fazendo esses comentários, né? Se a gente vê mesmo, a igreja aqui mesmo, aqui de Brasília, enquanto ela foi atacada, mas o senhor vê que a gente não mudou nada, a igreja não mudou nada em termos de liturgia. Tinha quarta-feira mesmo aqui, que era eu e Jairo, o senhor e mais 1, 2, dependendo do que eu estou falando, mas a liturgia em si não foi mudada, porque em cima das escrituras. E a gente vê o fortalecimento com isso que a igreja está tendo. Porque é aquela questão, a igreja vai ser atacada. Nenhum crente pode se achar assim, aí vai ser atacado. Irmãos,
A gente não vai ser derrotado. A gente não vai ser derrotado. Mas que vai ser atacado, vai. É feito, eu estava aqui no lugar, a gente estava aqui, até brincando, né? Mas uma brincadeira que tinha. Um fundo verdade, né? A irmã de Neide mesmo, 25 anos de assembleia, aquele negócio todo. Aí está convertido, outro dia, eleita, está levando na pata, está levando o braço, beijou o joelho. Então, nesse sentido, quando a gente é convertido, é generado, é uma guerra, não tem brincadeira. É verdade. Não é paraíso, é lapada mesmo. É constante. A gente é ferido, mas a gente vai. Mas é justamente o que eu estou querendo dizer. Olha, a gente olha para a história dos avivamentos, assim, um grande erro quando a gente vê na história dos avivamentos, sabe qual é? Sabe qual é? Um grande erro que a gente vê nas igrejas que foram visitadas pelo Senhor poderosamente, o legítimo, viu? Não isso aí, o legítimo dos puritanos, por exemplo, é que você vai ver Deus visitando uma geração, aquela geração tá lá, mas os irmãos se esquecem de um detalhe. Aqueles irmãos, muitos vão se esquecer de um detalhe. A descendência da serpente não ia deixar isso barato. Isso é óbvio que Satanás vai redobrar esforço com a igreja fiel. E às vezes, quando aqueles irmãos baixaram a guarda, a outra geração já não era tão fiel feita aquela geração que foi visitada por Deus. Quer ver um exemplo disso? A gente presbiteriano mesmo. Você pega a história da primeira missão, entendeu? A primeira missão presbiteriana no Brasil. Ela foi fruto de quê? De um avivamento que teve em Princeton. O Dr. Charles Hollis estava lá expondo, entendeu? O Simonton, que era um dos alunos, viu e sentiu-se incomodado com o desejo de vir pregar o Evangelho no Brasil. Nós somos herdeiros dos nossos pais puritanos. Mas hoje, infelizmente, em muita igreja presbiteriana, você falar que é puritano, entendeu? É quase nos trazendo uma blasfêmia. E aí? Como os assembleanos, eles estão à reunião e não aceitam outras doutrinas, não sabendo eles que o Novo Testamento foi escrito todo na Torá. A questão da tradição, né? Das escrituras. Então você vê, são essas coisas que a gente tem que entender. A gente está numa guerra. É uma guerra espiritual. Entendeu? E a gente não pode, irmão, a gente não pode baixar a cabeça e achar, eita, agora as coisas estão amenizando. Olha, eu sempre digo uma coisa para a Vânia. Olha, eu pessoalmente, eu fico com as minhas duas orelhas em pé. Quando as três igrejas estão calmas demais. Ele vai vir bronca. Vai vir bronca. Não, vai vir bronca. É lógico que vai vir bronca. Porque desde quando Satanás vai deixar a gente sossegado? Vai vir bronca, meu. Isso é tão certo como 1 mais 1 é 2. Aí começa a pipocar. Pei. Aí de repente tem bronca nas três. Automaticamente. Olha, meu pai do céu. Aí lá vai eu. Aí as coisas se acalmam, não sei aqui, o ímpio se manifesta, Deus, pela sua graça, tira o ímpio da igreja, o lobo vai embora, não é? Deus na sua misericórdia. Aí, você passar um tempinho, irmão, descansa só na glória. Aí, surge de novo, bora de novo. Isso cansa? Cansa. Isso entristece a pessoa? E como entristece? Aí Vânia mesmo diz, eu estou cansado de vir de igreja porque a minha mulher é muita graça. Ela diz, não, porque antigamente quando eu fazia parte da igreja lá no Brasil não era assim. Não é lógico que não era assim. Você não fazia parte da igreja? Você estava na operação do erro. Hoje, como você fazer parte de uma igreja fiel, você vê como é a bronca. Agora fazendo parte da igreja infiel, vem fazer parte da igreja fiel para ver o Paulo fiel.
A bronca que é? A dificuldade que é? Em todos os sentidos? Em todos os sentidos? A dificuldade que é? Por quê, irmão? Porque Satanás vai sempre ferir nosso calcanhar, irmão. A gente não pode achar. Agora, uma coisa nós cremos: nós nunca seremos derrotados. A gente pode ser reduzido, né? Tem que ser feito lá em Isaías capítulo 6. Só o topo do topo do topo da história. Mas é o remanescente. O remanescente não é destruído. Então, irmãos, para entender um pouquinho aqui, o Messias, né? O Senhor Jesus nasceu no meio de um povo oprimido, forçado a sair da cidade de seus pais e impedido de se abrigar com os demais, não é? Feito o Gary Mills, ele vai dizer, né? Os oprimidos, os sem-tetos, os excluídos são obrigados a se tornar fugitivos empurrados a um exílio que faz lembrar a peregrinação de todo o povo judeu. O perseguidor Herodes assume um papel antes desempenhado pelo faraó. Homens de poder tentando eliminar o instrumento escolhido de Deus. Primeiro seu povo, então seu filho. A relação de Jesus com o poder mudando revela-se desde o início de sua vida. Ele é a presa dos governantes que foge dele ao longo das eras. Por quê? Porque a serpente, ela sempre vai tentar ferir o calcanhar nosso. Porque, sabe por quê, irmão? Porque foi o próprio Deus que decretou que seria assim. O que eu acho fantástico é isso. Isso aqui não é porque Satanás está tendo isso, não. É porque Deus disse: você vai fazer isso. Seus descendentes vão fazer isso. E somente isso. E não vai destruir meu povo, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas a minha igreja vai sofrer isso. Até Jesus voltar. Então, queira a gente ou não, o nosso destino é esse. Porque o próprio Deus estabeleceu assim para a igreja. E a gente tem que pedir a Deus graça para ir. Se o qual vai ficar ferido, pedir a Deus para curar, para sarar, melhorou, mas sabendo que vai ser ferido de novo. Ferido, curando, ferido, curando, ferido, curando. Mas Satanás está com a cabeça esmagada. E no devido tempo ele vai ser derrotado. Ele já foi derrotado na cruz, né? Colossenses 2 vai dizer. Quando ele no devido tempo, eu estou falando da materialidade, entendeu? Quando o mal não existe mais no reino de Deus. Quando o antirreino for destruído. Quando a criação for liberta do cativeiro. Eu estou me referindo a esse aspecto. Compreenderam, irmãos? Compreenderam? Pronto, irmão. A gente ficou hoje somente na palavra de Deus para a serpente. Próxima semana a gente vai ver contra a mulher e do homem. E a gente vai andando, vai andando. Vocês compreenderam bem, irmãos? Está tranquilo? Então eu peço para ela fechar ali. E aí a gente vai para a nossa reunião de oração, né? Vai ter um bocado de pedido para orar hoje.